Distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Não escuta o meu clamor, mas que
em ti. Glória a Deus. Nós já vamos passar, o pastor Diego vai estar orando. Vê se ficou com o microfone ligado aqui. Nós queremos convidar os formandos para entrar. Não sei se o Dudu já está preparado para tirar foto deles entrando. Hoje eu gostaria que filmasse também, mas não sei se está filmando. Amém. É que eu não estou vendo aí. Então, nós vamos... Gostaria que se o Ju tivesse um sonzinho no fundo aí do microfone. Teclado. Coloca um fundinho para nós aí. Para os nossos irmãos que durante 4 anos fizeram teologia. Muitos começaram e pararam, mas os irmãos foram até o final. E hoje o culto é deles. Primeiramente para Jesus e depois homenageando os irmãos que vão pegar o seu diploma. Não vai fazer diferença em questão espiritual, porque já são do Senhor e já têm feito a obra do Senhor. Mas eu acredito que durante esses 4 anos eles aprenderam aos pés do Senhor Jesus muitas coisas e vão continuar aprendendo. Então eu peço que vocês podem entrar, pode vir e se assentar aqui. Pode vir um atrás do outro. Alguém guia aí, irmão Cecílio, guia eles aí, irmão Cecílio. Aleluias. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui por Ti, Senhor. Estamos Te adorando, Jesus. É um culto de ações de graças, é um culto de gratidão. Mas nós estamos Te adorando aqui nesta noite. Nós estamos sentindo a Tua presença aqui, Senhor. E Te pedimos, Senhor, que Tu venha continuar falando conosco, usando o Teu servo mais uma vez, Senhor, nas Tuas mãos, como Tu tens feito, ó Deus, naquele lugar onde eles têm feito a Sua obra. Fala mais uma vez aquilo que Tu queres, Senhor, seja para exortar, consolar ou edificar, Senhor. Fala conosco. Nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. O nosso coração se abre. Abre o teu coração nesta noite, igreja. Se você ainda não entrou no culto, entra agora. Abre o teu coração. Não deixa nada atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Aleluia. Há algo sobrenatural que Ele vai fazer nesta noite nas nossas vidas. Faz mesmo, Espírito Santo. Os nossos ouvidos estão abertos, nosso coração está rasgado diante de Ti para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pastor de Assis. Paz do Senhor Jesus para a igreja. O irmão disse que pregador não canta, né? Vamos dizer uns aos outros o que viemos fazer aqui. Para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Estou aqui. Aqui eu vim para dizer
somente de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, vem no lugar, vem sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Muito obrigado. Que maravilha, coisa boa, né? A igreja tem tudo que você precisa. Eu vim aqui para te dizer. Quero mais te conhecer. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero pedir para o irmão. Eu fui informado que o irmão lá do computador, sonoplástica lá, sei lá, que a gente fala, né? Isso que é bom para pôr texto bíblico. Acompanhar a irmã Nilceia, né? Eu vou citando alguns textos. Você vai caprichando aí na arca de Deus, colocando ali na tela ali, viu? Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade dada, sem hipocrisia. Eu estou aqui porque é Deus que faz. Através da irmã Nilceia com o Omar, fazia tempo que eu não as via ele, dei já um abraço apertado. Também o Paulo Henrique com a irmã Josilene, né? Josilene. Por 2 vezes na Argentina, passei na casa dele e foi muito bom. Estou lembrando dos cordeiros assados lá, né? A Demi que está aí, a esposa também, o irmão foram nos buscar com muito carinho lá em São Lourenço. Então eu estou muito agradecido a Deus pelo tratamento. Andei na cidade, uma cidade ampla. Eu conheço várias cidades do Mato Grosso, é meio parecido com o Mato Grosso. Eu vou para aqueles lados ali até Amambaio, Paraguai, quase na fronteira, Culturama, Viema, Nova Andradina, Presidente, tudo que é presidente. A minha gratidão, Senhor. E bem interessante, irmãos, eu sou das Assembleias de Deus desde os 13 anos, eu estou com 66, aí você vai fazer na conta. Eu estou quase há 50 anos só no ministério, passei por 3 pastores presidentes. Então, eu sempre digo, para desmotivar a mim e a alguns que acham que tempo de casa garante alguma coisa, não é INSS não. Não é o tempo que você tem de casa, é o tempo que você passa com Deus. Pois Deus não tem tempo para perder tempo para quem não tem tempo para Ele. Se você tem tempo para Deus, Ele vai, entre aspas, perder tempo com você. Ó, Maria, deixa as Martas ficar cuidando do café, depois ela vem servi-lo. Muito obrigado, irmã Nilceia, irmão Omar e todos que estão presentes, esses irmãos abençoados e essa igreja que estou conhecendo em nome do Senhor. Eu nem ligo muito para a luz, eu preguei na igreja lá no Ministério de São Lourenço, quando eu peguei o microfone, a luz apagou. Tinha chovido bastante e estava acesinho aqui, estava aceso, eu estou pensando, ele tem pilha, né? Eu estou pensando que estava funcionando, mas ele é ligado em um amplificador. A esposa aflita lá do meio, ô povo, você não tem som. Aí eu desconfiei e deixei ele aqui.
Deus se fez muito presente. Parecia não necessitar de luz. Acender um celular. Hoje, se tivesse, não tivesse, aqui essa daqui já dá para clarear. Tá bom, igreja? Eu quero vos falar o que você já sabe. Parabenizar os irmãos formandos do curso teológico. Mas você poderá saber de uma outra maneira. Mas que maneira? A maneira de Deus. Quais são as maneiras de Deus? Conhecer a Deus por ouvir falar. Eu, antes de aceitar Jesus, eu ouvi falar de Deus através da minha avó e da minha mãe, que era muito idólatra. Eu ouvi falar de Deus. Como me falaram de Deus? Um Deus velho, gordo, cabelo branco, caindo nos pedaços com a bengala na mão, voando lá pelas nuvens. Isso era a ideia que passaram de mim, para mim, quando eu ouvi falar de Deus, e tinha medo dele. Isso é que é a maneira que se passa nas religiões para as pessoas, um Deus velho, um cajado, que castiga, que rebenta, que mata, é assim que alguém tem ideia. Segundo lugar, se conhece a Deus pela palavra logos, loguns de Deus, que é a palavra universal. Todos conhecem a Deus porque você leu a Bíblia e eles vão de carona. Está cheio de pessoas que não tem igreja alguma e se bobear sabe mais Bíblia do que você e eu. Ainda discute, faz uma porção de coisa. Então se conhece a Deus por ouvir falar, se conhece a Deus pela palavra universal e se conhece a Deus pela palavra revelada. E essa é chamada o rema de Deus. Rema é a palavra específica para um momento específico. Nós estamos nessa noite única, depois de 4 anos de escola bíblica e professores e igreja orando por você, para um dia único. Então não deixe escapar, fique atento, pronto. Deus é ação. Ele quer te pôr em movimento. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Qualquer coisa eu aumento o volume aqui e deixo o microfone. Parabéns, irmã Nissé, pelo tempo. Coisa bonita, hein? Aí que tem, que gostaria de ter um tempo desse. Eu fiquei maravilhado de ver. Glória seja dada ao Senhor. E alegria para a igreja de Deus. Eu estou dizendo a vocês que o Evangelho ele é progressivo. O Evangelho que anda, o Evangelho que corre, o Evangelho que voa. Quando iniciou o Evangelho, os pastores estavam liberaram as ovelhas. Foi anunciado por anjos. Anjos não é um nome, anjo é uma função. E a Bíblia diz que eles são chamados de mensageiros. Salmo 104, está escrito que Deus vai estar nas nuvens do seu carro. Ele não precisa do seu carro. Mas se você for a ele, der a ele, ele diz, é bem-vindo. Pois eu tenho alguém para andar nele, eu tenho seu próprio carro. Ele anda nas asas do vento. E faz os seus ministros labaredas de fogo. Essas palavras, elas não precisam ser só ouvidas. Elas precisam ser e pôr em prática. Eu digo a vocês que eu estou aprendendo, depois de 60 anos, eu estou meio licenciado, eu gosto de escola. Eu tenho aprendido coisas depois dos 60 anos, e até 60 eu não aprendi. Tem pessoas que é muito didático, eles aprendem as coisas por si só. Quem que disse que o neném tem que chorar? Se não chorar, não mama. Aprende a ler e nem escrever. Ele aprende a falar do seu jeito. Existem coisas que vocês só aprenderão quando estiver da minha idade, da idade dela. Existem outras coisas que vocês nunca aprenderão. E
É bobagem ficar dizendo que eu não sei aqui, vou para a eternidade perguntar a Jesus. Eu não quero nem saber, irmão, isso é para cá. É outra dimensão. Eu não preciso perguntar, eu sei. O profeta disse para o profeta-chefe, os alunos, disse: ó Eliseu, hoje o Senhor tomará o seu Senhor sobre a vossa cabeça. Ele disse: calai-vos. Eu já sei. Eu quero dizer a vocês uma maneira que vocês já sabem, mas uma maneira de Deus, uma maneira diferente. Todos sabem o que é fé, mas existe uma maneira de fé, a maneira de Deus. É isso que eu estou aprendendo. Conhecer a Deus por ouvir falar. E o irmão me deu uma carona ali. No livro de Jó 40 e quanto versículos? Jó disse: eu ouvi falar de Deus. Hoje os meus olhos veem. O meu versículo. O evangelho progressivo, ele começou sendo um evangelho boas novas. Que coisa boa o evangelho boas novas. Mas interessante que o evangelho boas novas é progressivo. É um progresso de Deus no evangelho. O evangelho boas novas, ele dura praticamente essa dimensão até a morte de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele ganha um reforço chamado Novo Testamento. Está me acompanhando, alunos? Você não vai ficar só no evangelho boas novas. Oba, oba, só mil maravilhas, só flores, só explosão, só estrelas, só anunciação, só menino deitado em palha, só um caminho novo. O evangelho é um evangelho de se render a Deus, um evangelho de sofrimento, um evangelho de padecer, mas um evangelho de ressurreição. Evangelho de uma manhã gloriosa, um evangelho de uma nova visão, um evangelho de um novo alvo, um evangelho de um novo tempo, pois aquele que morreu garantiu os céus a mim e a você. Hoje temos uma herança, pois é chamado Evangelho Novo Testamento. Mas o Evangelho Novo Testamento, parece que nós, a maior parte, eu estou querendo sair, não vou falar da minha, mas eu não quero viver só o Evangelho Novo, só o Evangelho Testamento. Eu quero viver o Evangelho da revelação. Você vai ler no Novo Testamento e ele vai tomando forma. Onde o Evangelho passa de Novo Testamento para uma revelação. Existem dois discípulos da Bíblia maravilhosos, o muito sábio e o menos sábio, Pedro e Paulo. As revelações de Deus dada a Pedro não foi dada a Dr. Lucas, e nem dado a Marcos, e nem dado a Mateus, e nem dado a nenhum a outro. Pois a Bíblia diz que Jesus ia em uma certa região e ele para e pergunta aos seus discípulos o que os homens dizem a respeito do Filho do Homem. Pedro disse: olha, eles estão dizendo que tu és Jeremias, Elias, profeta que ressuscitou, ou é João. Ok, o mundo sabe quem eu sou. E ele está em alta, em Filipe, na região ali de Cesareia. Mas Jesus olha para os seus discípulos, olha para vocês e pergunta: e vocês, o que dizem de mim? Está entendendo o que é o Evangelho? O Evangelho que todos sabem que ele é, mas não assume. E vocês assumiram o Evangelho no Novo Testamento? Assumirão o evangelho da revelação? Assumirei, pois há um preço a pagar. O que diz vocês? Pedro dá um passo à frente e diz: que tu és o Cristo. Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado Simão Barjona. Não vou me parar nesse ponto. Quem te revelou não foi carne e sangue, mas o Pai que está no céu. Então te digo, Filho de Deus, é época do fim, de um evangelho revelado por Deus. O evangelho revelado por Deus não é resposta de
homens, por mais sábios que sejam. É a resposta do próprio Cristo quando estava em carne, mas a resposta de Deus, quem te revelou, não foi carne nem sangue, mas unicamente o meu Pai que está no céu. Dá para você colocar, se der, o capítulo, João, capítulo 6, versículo 63 do Evangelho de João. No 68 está escrito. Quando eu li essa palavra, irmãs e irmãos, eu achei meio estranho, porque o Evangelho ele não dá chance para os servos de Deus. E se separa para a obra de Deus, dá vazão à carne. Aí a Bíblia diz o seguinte, assim, a carne para nada serve. Bom, irmão, põe aí o Evangelho, capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 63. A carne para nada serve. Até que pegou leve, não? A carne para nada aproveita. Quando eu li isso, eu disse sinceramente, eu gosto de ser sincero com Deus, Senhor, estou decepcionado. Eu pensei que eu valia alguma coisa. Eu pensei que a carne valia alguma coisa. Mas está escrito, olha, o Espírito, o primeiro disse assim, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Se para nada aproveita, por que queremos endeusar a carne? Cuide da sua carne, santifique a sua carne como casa, não sua. Mas morada do Espírito Santo. Ninguém moraria numa casa cheia de trinca. Ninguém alugaria uma casa toda cair nos pedaços. A mulher ia dizer, credo, que casa feia, é melhor morar debaixo da ponte. Só que Deus não te chamou para morar debaixo da ponte e nem em casa trincada, sem ser edificada na rocha. A tua casa é morada e templo do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo virá e fará morada em ti e te chamarás habitação de Deus. Mas, Senhor, eu não acredito que o Senhor disse que a carne para nada presta. Só que lá a Tessalonicense diz que é para a carne ser santificada, a alma ser santificada e o Espírito ser santificado para o dia do Senhor. Então isso não é extremo. Não dê vazão, não se dobre, não se curve, não adore, não endeuses a sua carne. Faça tudo por ela, mas em primeiro passo está, mas aí vai dizendo assim, ela para nada aproveita, mas as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. A carne vive porque eu tenho sangue, mas a minha alma e o meu espírito vive por causa de Deus. Quando eu morro, a minha carne vai ao pó, mas a minha alma que vive não é carne, é sopro. O que é o sopro de Deus? O hálito de Deus. Meu hálito eu não queria nem saber, mas Deus vem soprando em mim. Vocês sabiam que o Espírito Santo, que Jesus, que Deus está no ar? Eu gosto muito da ilustração do ventilador, olha para ele lá. Eu desliguei ele só um pouquinho, só para você perceber. Olha aí, para você pegar isso aí. Ó. Olha para o irmão Nicéio. Ele vai parar aí um pouquinho e você sabe que ele está em dia, ligado em uma força, só que a corrente contínua foi cortada. Ele está perfeito, ele não deu problema, ele está em dias. Você percebe que ventilador não faz vento, faz? Ventilador não faz vento. Ventilador põe vento em movimento. E quando ele põe o vento em movimento, eu sinto, Deus está presente. Você só vai sentir Deus quando você pôr ele em movimento. Deus não vai se movimentar por você, não vai se levantar por você, não vai levantar a mão por você. Deus é ação, Deus se move. Ele é o verbo pairar sobre a face do abismo. Ele é o chocar de Deus. Eu tenho que falar isso aqui para vocês. Vocês precisam aprender isso, homens de Deus, servos de Deus. A terra estava em caos, o Gênesis 1 e 2. A Bíblia diz que sem forma, vazia, e havia abismo. Se o Espírito não tivesse lá, ela se tornava um grande iceberg de gelo, se congelava tudo. Onde há gelo, onde há frieza, não gera nada.
Nada produz, nada gera, nada choca, nada cria, nada nasce sem calor. Se o nosso corpo baixar o calor, entramos em estado ruim. Se passar de calor, dá problema também. O que diz a Bíblia? O Espírito de Deus estava sobre a face do abismo profundo. Agora me escuta aqui, tem um número bom de pessoas. Eu não preciso querer adivinhar e nem querer inventar. Todos nós passaremos um período de sem forma. A minha vida não tem expressão. Estou sem forma. Não tem por onde iniciar, não tem como começar, não tem meio, não tem fim. Ou tempo ruim, quando a minha vida não tem expressão. Você, Anicé, pode te aconselhar, pode te falar, pode te encorajar, pode te levantar, levar no ombro, te colocar no colo. Aí ela diz assim, você está bem, coloca no chão, quando você se virar, está sentado de novo. Porque a palavra sem forma, não tem como dizer o que é essa forma. E sem forma de Deus piorou ainda. Segundo lugar, a terra era vazia. Quantos nós, mesmo na igreja, membro, participando de ser, aparentemente está em dia, tem momento que se sentimos vazio. Marido está por perto, esposa por perto, filho por perto, está com salário, está com tudo. Eu estou falando de gente que está com tudo. E ao mesmo tempo não está com nada. Vazio. Por que esse vazio? Para que saiba você que Deus nos criou. O pecado roubou o que preenchia. Quando somos perdoados, purificados e amados por Deus, esse vazio é do tamanho de Jesus. Quando Ele entra, preenche. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o Espírito Santo estava lá na face do abismo, sem forma e vazio. Vai me escutando. Não acontecia nada. Não acontecia nada. Estranho, Niceia. Deus está presente, está na casa. Está se movendo, está chocando, está aquecendo, está presente, mas nada acontece. Eu vou te dizer o que eu aprendi de Deus e o que Deus quer te ensinar. Deus se move e se revela no ambiente, porque Ele está em todo lugar. Deus não chegou lá. O Provérbio 8 está escrito que o Espírito Santo estava lá e Deus me possuiu nos primeiros tempos. Jesus estava lá. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que existe. Deus chega num abismo vazio, sem forma, escuro. Os atributos de Deus, de onipotência, de onipresença e onisciência, não combina com vazio. Não combina com sem forma. Não combina com abismo. E o que acontece? Deus se move, Ele olha para Jesus, que não era Jesus. Era o Verbo de Deus, a semente da mulher, o prometido das nações. Estava lá. Aleluia. Outra pergunta. Pastor, por que não acontece nada? Vou te dizer. Porque não usa a palavra. Porque não abre a boca. Porque não ministra. Porque não fala. Porque não diz. A partir de hoje, toma atitude. Não importa se alguém te chama velho caduco, esqueriosado, está doido, falando sozinho na rua. Na rua se fala mais baixo, mas no tanque da tua casa, no corredor, no beco, no teu quarto, na cozinha, em vez de murmurar ou se queixar, ministra. Que o sem forma tomará forma. Que o vazio será preenchido,
que a face sem brilho, sem aparência, sem formosura, tomará forma. Ele olha para o verbo que é ação. Simplesmente ele diz: haja luz. Vou mandar apagar a luz, hein? Mas pensa aí no escuro, haja luz. E a luz resplandeceu como o sol. Agora escuta uma coisa interessante: Deus não criou a luz. Como, pastor, que Deus não criou a luz? Eu não posso te dizer, principalmente os que estudam teologia, que Deus criou a luz. Ele disse: se manifeste, se acenda, se liga o botão. Onde é que está escrito isso? Jesus disse no seu ministério: eu sou a luz do mundo. Ele não foi criado. Não disse apareça. Como Jesus olhasse para o Omar: Omar, você está completo na tomada. Pois a palavra chocar, diz lá no hebraico, quem estudou isso, é o verbo chocar. Ele estava lá como uma galinha, aquecendo a terra, até ela chegar aos seus 37 graus, ponto 5, eu acho, para que ela restaurasse. Escuta, Deus nunca trabalha em crente frio. Pode aprender isso, eu estou falando para o obreiro. Pode levar lá para a sua congregação e diga para o irmão: irmão, pode entrar na labareda de Deus, pode entrar na fornalha de Deus, pode entrar no fogo de Deus, na lareira de Deus. Ferro frio não se faz obra, Niceia. Você pode até furar ele com uma broca, mas tem que usar um óleo refrigerante na broca para não quebrar. Quer trabalhar na vida de crente? Quero. Coloca ele no forno, coloca ele na brasa e forja ele. Quando ele ficar vermelho como brasa, leva ele à banca de ferro, a marreta e a bigorna. Você fará dele o que você quiser. Ele fica flexível enquanto está quente. Crente cheio de Deus, cheio de presença, cheio de mordomia de Deus, não chega perto dele de qualquer jeito. Não põe a mão nele. Quem forjou ele foi Deus. Aleluia. O fogo de Deus é diferente do fogo dos homens. O altar em chama de Deus é diferente do altar de Abraão, de Isaac e de Jacó. O altar de Deus na casa, no capítulo 6 do livro de Isaías, estava em brasas, candescentes e viva, e havia uma tenaz, nem anjos, nem ousadia de pôr a mão na brasa, pois o anjo que se chama serafim significa ser de fogo, mas ele não é fogo de Deus. Pegou a tenaz, uma brasa viva, depois de uma confissão. Nós, igreja de Deus, precisa se confessar a Deus. Nós deixamos de ser católico, mas não se confessamos, nós entramos cru na presença de Deus. Pede misericórdia a Ele, não fica orando aquela oração de religioso. Será que o Senhor me perdoou? Será que o Senhor me amou? Será que o Senhor me aceitou? Você faz uma oração muito longa, perdendo tempo, depois volta a mesma coisa. Jesus olha para você: coitado dele, de mim, assim, está na mesma rotina. Louve. Seja grato. Adore. Quando você vai fazendo essas coisas, o Espírito Santo vai te justificando. Quando você olhar para o quadro negro que te acusa, está apagado com sangue. Eu lembro que um dia eu saí de casa com muita vontade de orar. Tem dia que a gente sai já pingando oração. Olha, eu vou chegar na igreja, eu já vou chegar derrubando o altar. Coitado, o Espírito Santo falou: com certeza sem mim não pode fazer. Eu chego lá na igreja, Nilce, não tinha palavra de oração. Estranho, sentei na ponta do banco. Eu gosto de ouvir pregador sentado na ponta do banco. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Fala porque o teu servo ouve. Seja quem for. Eu prego para os outros, quero que vocês me ouçam, então eu tenho que ouvir você.
Eu chego, não tem palavra de oração e o desânimo bate. Senhor, eu te louvo pela vida. Ela é dom de Deus. Eu te agradeço por tudo que Deus fez por mim. Eu te adoro na beleza da tua santidade. De repente eu ouço o Espírito Santo dizer assim, puxão. Ah, para quê? Se eu fosse novo crente, mas assim lá pelos 10, 15 anos de vigília, eu tinha enfiado a cara no chão, esfregado para lá e para cá. Eu entendi, e entenda também, que quando ele te disser puxão, não é literal às vezes puxão. Se humilha, desce, se rende aos pés dele. Irmãos, o Espírito Santo me tomou de um jeito que parecia que a minha alma estava sentada ao banco, eu estou ouvindo o meu espírito orando, e eu gosto de escrever as coisas. Que palavras bonitas. Fui orando por pessoas que se fosse do meu natural não oraria. Eu vou escrever o que o Espírito Santo está falando. Quando termina a oração, as irmãs estavam tudo sentadas, olhando para mim. Eu esqueci do tempo, do ambiente que eu estava. Fui tentar escrever, o Espírito Santo disse desse jeito, não existe nenhuma revelação maior do que o que está escrito. Aí eu baixei, eu faço. Não tem como escrever uma nova revelação. Todas as revelações de Deus está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Olha, o tempo foi embora. Eu vou só dar uns pontos aqui importantes a vocês. Eu queria falar a vocês a respeito de vocação, chamado, de capacitação, de envio. Cada ponto desse, se Deus for me empolgando assim, eu vou usar mais uns tantos. Não estou reclamando da hora, não. Eu estou consciente disso. Se você quiser que eu fique aqui até uma semana, eu fico. Só falar para o irmão dela lá, se ele aguentar. Livro de Romanos, vê se você coloca aí o Romanos capítulo, esse é importante, capítulo 11, versículo 29. Está esquentando assim, Romanos capítulo 11, versículo 29. Vou resumir o máximo, porque é importante você saber disso. Eu não consigo falar tudo num dia só, mas eu quero ser simples para você compreender o que eu ouvi no seminário, irmão, há 30 anos, eu fiz seminário metodista. Dele, eu prego na metodista, ela prega também, na presbiteriana, e abre uma porta. A nossa teologia ela é muito mais batista, presbiteriana do que a própria Assembleia de Deus. Agora está tendo a Assembleia de Deus. Então, uma das coisas que aprendi no nosso seminário é que você não pode perder tempo. Aproveite o tempo, porque tem tempo que você perde o tempo, não aproveita o tempo, e não tem tempo. Falar lá para o Henrique. Quando você não tiver tempo, crie tempo. Eu estou aqui, incrível que pareça, criando tempo, gerando tempo, movendo as oportunidades, abrindo portas, porque Deus faz isso. Olha o que está escrito. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. É um desafio. Quer entrar no ministério? Fazer seminário bíblico não significa que você é um ministro, que você vai ser aprovado em alguma coisa. É claro que você tem uma porcentagem muito alta. Alguns tempos passados, nas Assembleias de Deus, só fazia seminário bíblico quem já era pastor, que eles achavam que ele já era ministro, que não valorizava uma teologia. Hoje é o contrário. Algumas igrejas mandam você estudar primeiro para depois ver se você tem chamado ou vocação. Ele dizia que quem é chamado é ministro, vai estudar teologia. Eu já acharia diferente. Deus se estuda todo o tempo, em toda a época. Quem chama é Deus. Só que você tem que fazer uma decisão sábia hoje. Os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Se você se arrepender depois, decidir deixar, olhar para trás, deixar o arado, recuar, é quase inaceitável diante de Deus. É melhor você morrer, porque Deus vai prestar conta da sua mordomia a Ele, e você terá que dar os talentos com dobro. Hoje é dia de Deus dar a você talentos.
Não tem ninguém maior e nem menor, nem bem privilegiado ou não. Mas por que ele deu um talento a um, a outro deu 2 e a outro deu 5? Não tem como te explicar. Ele olhou para algum com mais capacidade e eu acho que o Senhor acreditou muito mais no que recebeu um do que os que recebeu 5. Porque a Bíblia vai dizendo que aquele indivíduo que recebeu um talento, ele esconde o talento de Deus e até com certa vaidade ele diz: Senhor, eu guardei bem guardado o teu talento. Não adianta querer dizer para Deus que você era crente, que você fez direito, que você foi justo, e depois enterrar o talento de Deus e achar que Deus não cobra. Então é preciso repensar para entrar no ministério. É uma entrada sem saída, é uma entrada sem volta. Sem arrependimento, Deus está sabendo o que está falando. Aí a Bíblia vai dizendo que ele apresenta um talento. Por que Deus deu um talento a um indivíduo que ele sabia e sabe e saberá que ele não ia produzir? Eu gosto dessa expressão. Deus é crente, diga comigo. Por quê? Ele acredita em mim. Agora eu quero ver você confessar, eu vou confessar também. Sou eu que não acredito nele. Porque nem sempre o acreditar não é o Espírito Santo que faz. Acreditar, a gente precisa aprender a crer. A gente pensa que é crente. Quantas vezes o Espírito Santo já disse para mim: crê somente. Ah, Senhor, eu pensei que eu era crente. O credo faz parte de uma religião, de uma prática religiosa. Você não é crente porque é religioso, você é crente porque crê em Deus. Então os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito que toda boa dádiva, dom é dádiva, dom é presente. E eu estou falando a vocês, um povo inteligente, não deixe escapar isso hoje. Diga para Deus: me dá esse presente, eu quero. Hoje é meu aniversário, entre aspas, hoje é minha festa, hoje é meu dia, me presentei. Eu estou ansioso, eu amo o chamado, eu amo a vocação de Deus. Você às vezes nem sabe direito a tua vocação, mas Deus sabe, e é a quem Ele quiser revelar. Tem gente aqui vocacionado desde o ventre. E até a maneira do teu casamento, da escolha da tua varoa, aleluia, foi escolhida por Deus. Ah, mas por que você saiu lá do norte, lá do fim do mundo? Um baiano vem aqui para Taubaté, para São Paulo, e vai tirar do grupinho uma irmã com 19 anos, que serviu a Deus, não morreu de fome, mas passou fome, não morreu de sede, mas passou sede. Durante 35 anos de ministério, nunca recebeu uma oferta de R$100 para dar uma arrumadinha na unha, no cabelo, melhorar o vestido. Tinha que comprar chitão, isca, e ainda fica reclamando: olha, a mulher do pastor está se vestindo mal. Isso era no passado, né? Agora é o contrário. Se você vê se vestindo mal, chama o camarada, pergunta para ele: compra terno bom para você de linho e compra vestido de seda para a mulher. Essa vocação, toda boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do Pai das luzes, que não há mudança e nem sombra de variação. Deus não varia, Ele te dá. Então deixa eu ir terminando, vou usar só mais uns minutinhos ali. A palavra vocação é especial. É vogal. Vogal da letra do nosso português, não é vogal? A palavra vocação é um conjunto vocálico, 2 ou 4. A gente não chama assim, o vocal vai cantar. Quanto que é um vocal? 2 ou 4? Tem um conjunto de 2 ou de 4. Vocação é um conjunto. O que significa isso? Deus será o teu par. Se você dava glória. Maravilha. Te amo, Jesus. Tem que estar consciente que vocação é uma voz. E a voz não é a sua.
É a dele. Por isso é que os obreiros não são bem-sucedidos, que eles acham que as falas são dele. Você simplesmente desempresta a sua garganta, o som dela, mas a sua garganta não faz milagre, não convence, não cura, não liberta. Mas a voz de Deus na tua voz faz milagre. Multidões saíam das adjacentes de Jordão, Samaria, Judá, Jerusalém, fazia fila para o deserto, e alguém perguntava: que movimento é esse? O que você vai ver lá? Uma cana soprada pelo vento. Obreiro é uma cana. Quer dizer cana? É dura, mas é doce. Já viu falar o adágio popular? Cana é dura, é igual rapadura. É dura, mas é doce. Querendo ou não querendo, por mais bom que você seja, e maneira agradável de ser, porque a palavra ministrar, ar na química, é maneira agradável de ser. Por mesmo que você seja uma maneira agradável de ser, Deus nunca te põe para baixo, nunca te desanima, nunca te diminui, nunca te diz que não pode, que não consegue. Deus é sempre para cima. Deus sempre está voando, andando, caminhando. Mas existe na vida do obreiro chamado virtude. A palavra virtude é tradução de autoridade. Eu vou dizer a vocês que já vi pastores do ministério falar para mim: pastor, a pior coisa que existe é estar no púlpito de uma igreja e se sentir sem autoridade. Eu digo: eu louvo ao Senhor, porque até aqui me ajudou Ele, até hoje não me senti no púlpito. Autoridade não precisa ser forte, robusto, peso. Autoridade é um brasão. Aleluia. Autoridade é uma bandeira. Autoridade é do governo maior. Você tem a autoridade do governo do país, do governo do estado, do governo municipal. Quando vem uma carreta enorme, um guarda magrinho, se formou esses dias, tem um apito na mão, se o carretão quiser passar por cima dele, passa. Mas ele só dá a mão, ou apita, o cara breca a carreta, pó levanta para tudo que é lado. Aí tá doido, quem parou essa carreta? Esse fininho aí, esse magrelo aí. Não, a autoridade que está nele. Por isso não se deve usar a autoridade própria, ela não é sua. Ela é de Deus. Aleluia. Virtude traduzida para autoridade. Mas existe a palavra poder. Ele disse: suba a Jerusalém e receba virtude. O que é que eu disse? Autoridade. Suba a Jerusalém, fique lá e receba poder. A palavrinha poder é muito interessante. Ela é dinamismo, sei lá, de dínamo, de gerador. O que acontece? Deus coloca na sua vida um gerador, chamado Espírito Santo. Outra vez vou te dizer: se mexe, se move, dar um passo à frente. A fornalha está em chamas. O rei quer ver tua morte. Eles estão revoltados contra ti. Mas a Bíblia diz que Deus já estava lá. Deus não entrou depois. A gente sabe que ninguém vai escapar da fornalha. Deus te dá livramento dentro dela. Joga Daniel na cova dos leões. Quando ele chega lá, diz a Bíblia que Deus, eu vou dizer aqui que eu posso usar essa frase aqui, diz a alguns pregadores que os anjos, os alfaiates de Deus, já sabem o seu manequim. Aleluia.
Já preparou tua roupa de noiva. Aleluia. Glória. Vem cá, anjo costureiro. Desce lá na Babilônia. Entra lá na cova dos leões, que alguém disse que era leões e leoas. Costura a boca do leão para precaução. Deus é um Deus precavido. Ninguém pega Deus de calça curta. Já viu o adágio dos mineiros, quando eu vou com milho? Ele já vem com o fubá pronto. É só abrir a boca que ele vai te alimentar. O anjo desce lá. Costura a boca do leão. Dos leões, quando Daniel cai na cova, nem que eles quisessem morder ele, não podia. Eu te amo, Jesus, tu é precavido. É o único que conhece o fim antes do começo. É o único que traz as coisas à existência como que já existissem. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Agora me escuta outra coisa bem interessante. A igreja, irmão, está aqui na casa de Deus, jogado na fornalha, jogado na cova dos leões. Quando você é fiel, sabe o que acontece? Os ímpios aí fora vê o que nós às vezes não vemos. Porque quem está na luta, quem está na batalha, fica desconfiando que Deus não está presente no céu. A luta, a batalha deixa a gente tão envolvido. Por isso é que tem que orar antes. Porque na hora não dá para orar. Tem que jejuar antes, porque na hora não dá para jejuar. Eles estavam na fornalha e não sabia que o anjo e o Filho de Deus estavam lá. Uma boa? Mas às vezes Deus não está interessado que você saiba que Ele está na fornalha contigo, porque você foi fiel. Deus honra a fidelidade. Pois o ímpio lá fora, o rei, olhou e disse assim: olha, estranho, não foram jogados 3? Foram, pois eu estou vendo o quarto. Eu não vejo, mas eu não preciso ver, viu, varão? Eu sei, ei, Ele está comigo, que Ele estará aqui. Falei da cana, não, estou terminando, agora vamos lá até amanhã. Jesus é bom. Uma cana soprada pelo vento. O capítulo 3, versículo 8 do livro de João. Está escrito: o vento sopra onde quer, ouve as suas vozes. Eu acho interessante, está no plural. A voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouve suas vozes, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todos aqueles que são nascidos de Deus. Dizem que ele falou isso para Nicodemos. A cidade de Jerusalém era uma cidade quente durante o dia, e ao cair da tarde, esfria um pouco, como está bom hoje aqui. Os garis tinham limpado a cidade, e o vento que vem das montanhas soprava nos becos. Espírito Santo, sopre hoje aqui. Becos estreitos da nossa vida. Alguém precisa conhecer a Jesus e amá-lo como Nicodemo. Jesus olhou para o chão, os ventos soprando e virando as folhas. E ele disse: olha, ele faz isso como ele quiser fazer. Aí deixa eu terminar o pensamento da voz. O que vocês vão ver lá na beira do Jordão lá? A pregação dele é para convencer pessoas. É um avivamento de João. Uma voz. Ele era uma voz, vocacionado desde o ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. Seja uma voz. Noé, justiça de Deus. Segundo ponto que deve aprender, vocês aqui os mais novos, assuma sempre pessoas com uma voz profética em sua vida. Eu tenho a minha voz profética, que eu não vou dizer a vocês. É
É particular com Deus. A Nisséia tem uma voz profética de alguém na vida dela. Se você acha ele ou ele que ele é uma voz profética na sua vida, faça como aquela mulher rica. Esse homem é um verdadeiro profeta de Deus. Fazemos um cômodo para ele, colocamos uma mesinha, uma lamparina, damos comida para ele, fazemos uma coisa para ele, porque a palavra na sua boca é verdade. Uma voz profética, isso é vocação. A voz de Deus na tua voz. E eu vou prometer que eu vou terminar, nem que seja para começar amanhã. Você sabe que Deus fala sem ter boca, e Deus fala sem ter língua, e Deus fala sem ter corpo. É o Salmo de número 19, sem linguagem e sem fala, se ouve suas vozes até o fim da terra. Deus não tem corpo, ou tem? Mas está escrito que ele tem mão, que ele tem braço, é claro que está escrito. Isso é beabá, irmão, de quando começamos ontem. Mas passa do beabá para o primeiro, segundo grau e universitário e conhecer a Deus, que o meu Deus não tem mão, não tem corpo, não tem boca. Deus não precisa de corpo. Jesus não precisa de corpo. Ah, agora deu problema. Jesus tem o seu próprio corpo. Ele não precisa, varão. Ah, vou descer daqui. Deus. Deus não precisa de corpo porque ele é espírito, ele fala sem corpo. Jesus não precisa de corpo, tem o seu próprio corpo. O Espírito Santo não tem corpo e precisa de corpo. Esse é o mistério de Deus hoje aqui. Se ofereça a Ele. Diga, Senhor, o corpo é o teu. Aí quando o Espírito de Deus vem na nossa vida, irmão, eu convido para você ficar em pé com a permissão do pastor. Ele não domina os pés, o Espírito Santo não vem para pé. Ele não domina o ventre, mesmo que a gente sinta dor no ventre, nas vísceras. Ele não domina o tórax, os olhos, o ouvido, a cabeça. Só tem uma coisa que ele domina no nosso corpo, você vai saber. Pegou? Ele não tem corpo, precisa de corpo. O meu corpo é dele. O que ele precisa de mim? A língua. Por que razão? Doutor Tiago disse o seguinte: se você dominar a tua língua, todo o teu corpo tem freio, todo o teu corpo tem domínio. Se você não dominar a tua língua, o teu barco vai bater nas pedras. Espírito, eu te amo, porque o Senhor domina a minha língua. Fala como Ele quer, profetiza segundo a medida da fé, interpreta, ministra, abençoa, expulsa, cura e opera maravilha para a glória dEle. Como o dia é único, eu vou passar para vocês a minha última bênção de Deus. E vou deixar o versículo bíblico escrito ali, ó. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios. Parece que é o versículo 29. Não sou tão computador aqui, né? 29 e 30. E eu quero que você memorize isso, sem vaidade. Existem uns que são e outros têm. Vamos ver se está correto o texto. Vamos ler a palavrinha são. Eu não vou te explicar, viu? Vou te adiantar. Sã doutrina, fruto que não é podre, santo para o ministério. Tem uns que são alguns 5, apóstolo, operadores de maravilha, doutores, alguns que curam. Eu vou dizer com liberdade, esses caras são. Você pode ser. E os que Deus coloca, e eu estou profetizando em nome de Jesus, eu já sei disso, que tem gente aqui,
Deus vai separar para ser. E outros vai dizer assim, mas por que que ele foi e por que que eles são e eu não sou? Se conforme porque uns são e outros têm. Sabia que o texto fala isso? Vai lá para outro texto. Você leu lá. Agora lê lá. Tem. São 5. Um Senhor fez eles serem apóstolos, profeta, aliança. Parece que eu estou viúva, né? Pastor é o único que tem aliança. Quando é candidato a pastor jovem, antes de casar ou ter igreja, vai para a mão direita. Depois de casa, vai para outra, mas o mesmo dedo. Um dedinho pequenininho, que é o símbolo do mestre. Ninguém dá valor ao mestre na igreja, mas o mestre é tão interessante. Já viu onde escondidinho, está com probleminha no nariz? Olha que vai pôr o dedo, dedinho é que cresce. Não gosta não. Tira o dedo do ouvido, seu porco. Está com um probleminha de remela, trava no olho. O que que faz? Dedinho no olho. Esses são os mestres na igreja que vai tirando essas dificuldades de remela dos olhos para que a igreja enxergue. Ei, Nilceia, cera no ouvido para que ouça. Banho dos narizes, Senhora. Te amo, Jesus. Esses são os mestres da igreja. Onde eles estão? Estão aqui. Ah, irmão, como é seu nome? Jesus. Sem vaidade, depois de muito tempo, Jesus, chamado. Creio numa igreja apostólica, e creio no profético de Deus. Aleluia! Os que são, foi posto por Deus, e os que não são, Deus tem. Olha o que tem. Tem todos os dons de curar? Não tem. Tem todos, vamos dizer assim, diversidade, fala toda a diversidade de língua? Não. Então existem uns que são e outros que têm. Qual é o maior? Os que são, os que têm, nenhum é maior, irmão. É Deus que pôs. Eu estou satisfeito, Senhor. Se o Senhor me colocou no ministério da parte dos que têm, só que não pode ser vaidoso, que a tal do ter nunca enche. Quanto mais tem, mais quer. Mas os que são de verdade. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus, sopra nas vielas do meu coração e da minha alma. Entra nos meus vales, andaragai, gaiadé, nos meus altos e baixos, no meu vazio, vai cá, no meu sem forma, no meu abismo, aleluia! Ao ele entrar, ele expulsa tudo que não é bom. Preenche de alegria, de crença, de fé, de convicção, de louvor, de gratidão. Demandarai, pegai, gay, essa. Aleluia, aleluia, aleluia. Marca esse dia em tua vida, porque eu estou te dizendo o que Deus está dizendo. Ele tirará do meio de vós uns para serem acima da média. Aleluia. Não ficarão aqui. Ei, eu. Levarei a outros lugares. Aqui será uma árvore de justiça que produzirão frutos sãos. Irão para os celeiros
das nações. Entende? Aleluia! 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 Haverá uma mesa farta. Que alimentarão os povos da terra. Aleluia! Prepare-se. O vento do amadurecimento. O vento do amadurecimento nunca é frio. Trabalhou com banana. Banana não amadura no frio, madura. Não adianta, eu estou falando agora para uma direção. Não adianta querer apressar o amadurecimento de um obreiro. Espere no tempo de Deus. O melhor amadurecimento de um fruto, que é o obreiro, é no pé. Mas vai demorar muito, o passarinho vai comer. Não, Deus está te conservando. Tem muita banana lá, ele vai comer talvez uma, mas sobrar mais. O amadurecimento no pé, irmão, deixa a fruta bem amarelinha, bonita, com o seu doce de verdade, tem durabilidade, tem perfume e é desejado. Mas não tem obreiro, mete no carbureto aí, põe num tamborzão aí. Sabe o que acontece banana amadurada da hora? Fica amolecida por dentro com a casca verde. Se eu fosse você, dizia assim, Deus me guarde. Disse, você vai ter que esperar. Você está precisando de muito obreiro por aí. Deixa essa bananinha mais um pouquinho no pé. Você vai ficar maravilhado. Mas alguém vai comer alguma lá. Tem muitos obreiros. Eu estou falando de alguns aqui. Serão tirados do vosso meio para serem acima da média. Deus falou isso para mim, preparando essa palavra. Ela. Com o tempo vocês serão maravilhosos. Tem gente aqui que vai ser pastor, apóstolo, profeta. Toma posse! Sou eu! Glória a Deus! Glória! Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, aleluia. Ele te designou, Ele te escolheu. Faz mesmo, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas, nesta igreja, em nome de Jesus. Aleluia. É gostoso ouvir o pastor, né? De manhã tem mais. Amanhã de manhã, pastor? 9h30. Ele continua aí, né? Bem profundo, pastor. Muita bagagem. E nós queremos ouvir. Amém? Vamos passar para o momento da formatura. Eu quero chamar a nossa irmã Mayra, missionária Mayra. Vai ser a oradora aí da formatura. Vem cá, filha. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Quero primeiramente ler com os irmãos uma palavra que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto bíblico nos revela a exortação do apóstolo Paulo ao Timóteo, diante de todas as iminentes perseguições e adversidades do ministério, a fim de motivar Timóteo a defender o evangelho, pregar a palavra, perseverar e cumprir a sua missão. Mas qual é essa missão? Timóteo era um filho de mãe judia e de pai grego. Ele se converteu ao cristianismo através de Paulo,
se tornando assim o filho na fé. Timóteo, ele teve uma decisão que mudaria todo o curso da sua vida. Assim como os discípulos que foram chamados por Jesus Cristo para serem pescadores de homens, nós compreendemos também o chamado do Senhor e também fizemos uma escolha, a de servi-lo. No verso 17 que nós acabamos de ler, diz que para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O perfeito aqui relatado no grego original da palavra traz o sentido ou a ideia de ser provido, completo ou apto para determinada prática ou atividade. Dessa forma, para aprender mais sobre as Sagradas Escrituras, buscando ter uma correta compreensão acerca da própria palavra de Deus e buscando estar aptos para buscar essas almas lá fora, nós iniciamos essa jornada no curso de teologia. O ano era 2018. Iniciava-se a primeira turma de teologia da AD Ferreira de Fernandópolis, com cerca de 20 alunos matriculados. A empolgação e o desejo pelo saber nos movia. Porém, ao longo dos dias surgiram vários desafios, e o maior deles era vencer a nós mesmos. Superamos o cansaço, o medo de falar em público e até a pandemia do coronavírus que impediu que nós tivéssemos as aulas. Mas nada disso foi capaz de nos parar, de parar esses alunos que estão aqui hoje. Alguns desistiram, alguns, por breve momento, pararam. Mas hoje nós estamos aqui. Nós que mesmo diante das adversidades tivemos motivação para permanecer. E nessa linda cerimônia de formatura, nós sabemos que novos desafios ainda nos esperam. Todavia, estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. A semente que foi semeada, ela está se desenvolvendo e se tornará uma árvore frondosa. Meus parabéns a todos os alunos que chegaram até aqui. Vocês são fortes e a palavra de Deus está em você. Nós queremos também agradecer a todos os professores que contribuíram com o nosso aprendizado, transmitindo o saber com graça e amor. E por fim, eu deixo aqui uma frase de John Wesley para nossa reflexão, que diz assim: quando tiveres de realizar qualquer ação, considera como Deus a fez, ou como a faria, e imite o seu exemplo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. É uma noite de festa, uma noite de alegria, né? Uma noite que vai ficar na história. Eu dou graças a Deus por haver participado um pouquinho, só um pouquinho, poder dar aula e aprender mais. Porque quando uma pessoa ensina, ela está repartindo o conhecimento e está aprendendo mais. E como a gente sempre fala, ninguém sabe mais do que o outro. É isso, a pessoa sabe coisa que o outro não sabe. Então, eu sei coisas que vocês não sabem. Vocês sabem coisas que eu não sei. Então, vocês me ensinam e eu te ensino. E um vai aprendendo com o outro. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, eu dou graças a Deus por isso. Não é isso? Eu quero ler aqui um versículo. Provérbios, capítulo 1. E no versículo 7 fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, nessa versão da Corrigida Fiel. E uma pessoa fala: eu terminei a teologia. Não, não terminou. Terminou, é uma etapa, já vem outra. Alguém fala: terminei o estudo. Aí vem o fundamental, né, vem o médio, depois superior, faculdade, etc. E não, a gente não aprende, não termina nunca os estudos. A teologia também não. Vocês sabem, quando eu falo, logo já está revelando que eu não tenho grande conhecimento. Ainda que eu tenha 10 certificados de teologia,
Não significa nada isso. Eu quero ser um eterno estudante de teologia. Ainda que quando chegar lá em cima, eu não vou estudar pelos livros, eu vou ver o Senhor como Ele é e serei semelhante a Ele. E vou aprender assim com Ele, né? Isso porque não precisa nem mais aprender, mas eu vou ver o Senhor. Então a pessoa fala já, terminei, não terminou. O desejo do conhecimento é um princípio universal, a pessoa quer aprender cada vez mais. Por isso que o profeta fala, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Então, a ignorância, ela é venda para os olhos e coraça para a consciência. Diz a história, e vocês conhecem porque vocês já leram, daquela menina que comprou um livro e ela guardou aquele livro. E ela guardou o livro, ela escondeu aquele livro, ela não leu. Quando uma vez veio uma festa na igreja, veio aquele jovem para pregar e foi uma bênção. Aquele jovem pregou e era uma bênção. Aquela menina descobriu que aquele jovem pregador era o autor daquele livro. Ela se apaixonou pelo aquele jovem, se casou com ele. E o que aconteceu? Ela foi ler o livro, porque ela sabia que aquele livro era daquele jovem que agora era o esposo dela. Que ia ser o esposo dela. Então ela se apaixonou pelo livro. Quando você conhece o autor do livro, você se apaixona pelo livro. Mas primeiro você tem que conhecer o autor do livro. Qual é o tema principal da Bíblia? Jesus. Qual é o autor da Bíblia? Deus. E quem foi que inspirou a palavra? O Espírito Santo. Conheça o autor para você se apaixonar pelo livro. Pregue a palavra de Deus. A gente não vai falar das estrelas, nós não somos astrólogos. A gente não vai falar de filosofia, nós não somos filósofos. Nós não vamos falar de medicina porque não somos médicos. Vamos falar da Bíblia porque nós somos testemunhas de Cristo. Vocês estão aprendendo, nós estamos aprendendo para falar do Senhor Jesus. Aprenda a palavra de Deus. Coma a Bíblia, ande com a Bíblia, durma com a Bíblia, enche o seu coração de Bíblia e vai sair pela boca a palavra de Deus. Tudo que sai pela boca é porque o coração está cheio. Vocês não terminaram a teologia, terminaram uma etapa e agora vem mais. Bênção de Deus para a nossa vida. Eu dou graças a Deus por ter me escolhido como paraninfo dessa turma. É uma bênção, não é isso? Receba esse conselho. Pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Insista, diz a palavra. Mas não pregue sobre conhecimentos seculares somente. Preguem a Bíblia Sagrada. Guarde a Bíblia no seu coração. Essa é a palavra de Deus revelada. Essa é a palavra de Deus escrita. Essa é a palavra de Deus que já está impressa. Cristo é a palavra de Deus personificada. Aí você lê Apocalipse, capítulo 19. Aí aparece lá que ele estava com uma veste salpicada de sangue. E aí está escrito assim no versículo 13. E o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. E aí então o que acontece na Bíblia? João capítulo 1, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Pregue a palavra revelada, pregue a palavra personificada, também pregue a palavra inspirada de Deus. Deus te abençoe. Profeta Samuel, padrinho do irmão Cecílio, sobe aqui por favor, e te mostrarei as coisas que vão acontecer depois dessa. Subir cá. Irmão Cecílio Alves. Pode tirar bastante foto, que por enquanto é grátis. Isaac Santos vai entregar para a formanda Jaque. Olha.
suspeitoso, né? O que vocês fazem uma hora dessa? Aplaudem? Aplaudem. Marilene vai entregar para Lindomar. Lindomar, vem aqui, por favor. Eita glória! A bênção de Deus, isso aí é só potencial. É um corredor, é. Pastor Daniel vai entregar para a Ana Cleia. Beneficiado. Pastor Paulo vai entregar para Francis Henrique. Aperta aqui, aperta aqui. João Batista para entregar para Rosângela. Pastora Nilceia para entregar para Omar Dias Pereira Filho. Bênção de Deus. Pastora Nilceia para entregar para Mayra. Michel para entregar para Vanessa Mirella. Aí, professor.
Ei, coisa boa, hein? Quem está feliz com os irmãos aqui, diga glória a Deus. Os formandos, vem aqui em cima todos. Junto com os padrinhos, pode vir os padrinhos também. Quem vai orar? Você fala assim. O padrinho fica do lado, vai encostando, vai. Por o rumo, como diz meu pai. Glória a Deus. Chamar o pastor de Assis, vem cá, pastor. Nós vamos estar orando, fique em pé, vamos estar orando. Ele vai estar orando para os formandos aqui neste momento, neste dia tão especial. Com toda a igreja, estenda a sua mão para eles aqui. Vamos lembrar da oração sacerdotal de Jesus. Ele orou dizendo: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas os livre do mal. Que eles possam desenvolver, Senhor, o ministério recebido por Deus de uma maneira excelente. Sejam servos fiéis e mordomos da casa de Deus. Receba a chave desta dispensa e dessa mordomia, e através das suas vidas muitos sejam alimentados, saciados, alcance a vida eterna, libertação, curas divinas e operações de milagres. Abençoando toda a igreja, os professores, os monitores, os que contribuíram para esse bem-estar. A glória seja para Deus, a alegria para a igreja, e o teu nome seja louvado. Amém. Fica aqui. Cadê o Mateus? Mateus vai tirar a foto agora aqui dos irmãos. Vai jogar o chapéu para cima? Aqui. Vai para estragar o chapéu não. Calma. Mateus. Chapéus na mão. Um, dois, três. Parabéns! Salva de palmas, irmão. Glória a Deus. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Dá bênção. Faça assim com as suas mãos. Os formandos. O Mateus vai estar tirando foto lá, né, Mateus? Lá no mural, para guardar de recordação os irmãos. E fica aí o incentivo para os outros que vão começar a nova turma aí de teologia, né? Vale a pena, viu, irmãos? Faça assim com as suas mãos.
Irmãos, nós vamos dar a bênção apostólica, mas lembrando que amanhã, 9h30, estudo com o pastor de Assis. Venham aqui aprender, desfrutar, né, dessa mesa que o Senhor tem preparado para nós. E amanhã vai ter pastel aqui também para vender, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com toda a igreja. Todos digam. Dá um abraço no teu irmão, vamos em paz, em nome de Jesus.